Boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Câmara Cubatão. A Escola do Legislativo e da Democracia da Câmara Municipal apresenta a palestra Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. O expositor é o Procurador Legislativo Especialista em Direito Eleitoral, Daniel Feitosa Santos. Lembrando a você que não puder comparecer aqui no plenário da Câmara Municipal, pode nos acompanhar pelo canal 9 da NET, pelas redes sociais TV Câmara Cubatão, ou pelo site cubatão.sp.leg.br. Aguardem. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, mais um evento da Escola do Legislativo. Hoje com a palestra sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. E para a gente começar, vou chamar para presidir, compor a mesa, o presidente da casa, Fábio Alves Moreira. O palestrante da tarde, doutor Daniel Feitosa. E o procurador legislativo, doutor Roberto Tassi de Faro Melo. Presidente, por favor, encaminhe. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o nosso sempre eterno vereador, Severino Tarcísio Doda, que está ali no fazer parte também da palestra. Mais uma vez, a Escola do Legislativo fazendo a sua parte e mostrando aí para a população, principalmente que entraremos em ano eleitoral agora em 2020, e com o nosso procurador do nosso município, doutor Daniel, vai passar aí o que políticas proibidas, na verdade, no ano eleitoral, a todos os pré-candidatos que estão nos assistindo, que estão aqui no plenário para participar. Com isso, uma boa tarde, uma boa palestra. Já passo a palavra para o doutor Daniel. Bom, gente, enquanto não aparece ali, boa tarde a todas e a todos que aqui vieram, aos que nos assistem. Quero cumprimentar os membros desta Casa Legislativa, em nome do nosso presidente. Quero cumprimentar os servidores públicos e os cidadãos em geral que se interessaram de alguma forma em acompanhar este encontro este promovido pela Escola Legislativa aqui da Câmara de Cubatão, que eu agradeço pelo convite de participar mais uma vez, em nome do colega também procurador legislativo, o doutor Douglas Predo. E para mim é uma felicidade muito grande poder trazer mais um tema de direito eleitoral para expor, sobretudo um tema que tem uma relevância, tem um colorido especial em função da iminência de um ano eleitoral local, de eleições municipais para a escolha dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Antes de começarmos o tema proposto para a apresentação de hoje, me permitam uma breve apresentação. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel José Feitosa Santos, sou pernambucano, nasci numa cidade no interior de Pernambuco chamada Custódia, lá no sertão do Moxotó, de onde tenho muito orgulho de ter nascido e de onde saí aos 11 anos de idade para estudar na capital, na cidade do Recife. Tenho 32 anos, atualmente sou procurador legislativo aqui da Casa, em decorrência do último concurso público que ocorreu no ano passado, aprovado em primeiro lugar, tomei posse em janeiro deste ano. Antes disso, tive uma vivência com o direito eleitoral que começa lá em 2010, ano em que tive a oportunidade de integrar a equipe de advogados do então governador do estado de Pernambuco, saudoso Eduardo Campos. Ali comecei e continuei, militei nas campanhas de 2012, 2014, 2016. Em 2018 já estava afastado para estudar para os concursos públicos, mas mesmo assim ainda atuei em algumas demandas específicas. Durante esse período também prestei consultoria jurídica em direito administrativo e eleitoral em alguns municípios do estado de Pernambuco. Exerci alguns cargos comissionados na administração municipal do estado e também no município do Recife. E
Fui membro do Conselho de Direito Eleitoral da OAB Pernambuco durante 2 anos, fui diretor regional do Instituto de Direito Eleitoral e Público, IDEP, lá de Pernambuco, durante 2 anos também. Em 2017, me afastei um pouco, pedi exoneração do cargo que ocupava. Na época, eu chefiava o jurídico lá da empresa de manutenção e limpeza urbana da cidade do Recife, onde passei 4 anos, e me afastei para me dedicar a estudar para concurso de advocacia pública, e colhi meu primeiro fruto estando aqui, nesta Casa Legislativa, como procurador legislativo. Então, feita a apresentação, vamos ao que interessa. O painel de hoje trata de condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. Bom, gente, começar falando de condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, requer primeiro a gente saber quem é considerado agente público para fins eleitorais, quem é que está enquadrado, né, nesse rol de condutas que está previsto em lei. Então, o artigo 73 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, ele capitula as condutas vedadas, o rol das condutas vedadas, que a gente vai analisar uma a uma aqui. E lá no parágrafo 1º, ele define agente público para fins eleitorais, da seguinte forma: reputa-se agente público para os efeitos deste artigo quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, ou seja, qualquer agente que tenha qualquer tipo de vínculo com a administração pública, que exerça funções públicas ligadas à administração pública, vai ser considerado como agente público para fins eleitorais e, portanto, tem o dever de observar as condutas vedadas, as condutas proibidas aos agentes em ano eleitoral. A gente vai ver, quando a gente vê as condutas em espécie, que, na verdade, algumas condutas são sempre proibidas, não só em ano eleitoral, mas, claro, todas ganham um colorido peculiar, porque, pela natureza eleitoral das sanções e da legislação em que estão previstas, que é a Lei das Eleições. Bom, então, no conceito de agentes públicos, estão compreendidos no conceito legal os agentes políticos, que aqui no âmbito municipal são o prefeito e os vereadores, prefeito, vice-prefeito, vereadores, servidores titulares de cargos públicos, efetivos ou em comissão, em órgão ou entidade pública, autarquias e fundações, os empregados sujeitos ao regime estatutário seletista, permanentes ou temporários, contratados por prazo determinado ou indeterminado de órgão ou entidade pública, autarquias e fundações, empresa pública ou sociedade de economia mista, pessoas requisitadas para prestação de atividade pública, como, por exemplo, membro de mesa receptora ou apuradora de votos, recrutados para o serviço militar obrigatório, etc. Os estagiários também são agentes públicos para fins eleitorais, e os que se vinculam contratualmente com o poder público, os prestadores terceirizados de serviço, bem como concessionários ou permissionários de serviços públicos. Então, como eu falei, os agentes públicos previstos na legislação eleitoral e que devem observar as condutas vedadas, eles são todos aqueles que possuem algum tipo, seja remunerado ou não, seja efetivo ou em comissão, temporário ou não, precisam observar as condutas vedadas ali listadas na lei eleitoral, na Lei das Eleições. Bom, eu começo então com a abordagem sobre a postura do agente público frente às eleições. O agente público, antes de tudo, ele é uma pessoa, ele é um cidadão, ele é um eleitor. Então, ele não deixa de ter os seus direitos e seus deveres obrigacionais da vida cívica. Então, como qualquer outro cidadão, ele pode, sim, ter suas preferências políticas, ter sua preferência por algum candidato, algum partido, alguma coligação. O que ele precisa é distinguir os papéis, distinguir em que momentos ele estará atuando. Enquanto ele estiver na condição de agente público, exercendo algum mistério, alguma função, uma atividade pública, ele não vai poder manifestar a sua preferência política, porque a administração pública não é espaço para isso. A administração pública, ele vai estar ali na condição de agente para exercer as suas funções legalmente previstas, sem demonstrar, sem favorecer nenhum candidato, partido ou coligação. Então, a primeira orientação geral é:
Apenas externe suas preferências fora do horário de trabalho, fora do recinto de trabalho, fora das atividades de trabalho, certo? Uma observação importante é que, quando começar o período eleitoral, a gente sabe que começam os materiais de propaganda, então não fazer uso de adesivos, broches, botões no recinto de trabalho, nada na roupa, isso tudo se recomenda evitar. Como a gente está no âmbito da Casa Legislativa, existe uma peculiaridade prevista na Lei das Eleições, que é a possibilidade de na mesa da Câmara, no caso aqui, ela autorizar a veiculação de propaganda eleitoral nas dependências da Câmara. A lei prevê isso, mas a mesa precisa regulamentar o que é proibido, que não é, o que é proibido, que é permitido, e quais são os limites dessa veiculação, dessa propaganda partidária. Mas sem abusos, né, sem fazer da Câmara, que é um órgão público, um lugar para se fazer campanha eleitoral. Mas a lei traz essa exceção, então, a depender de, no caso, a mesa da Câmara aqui autorizar ou não, tem que observar o que é que a mesa vai decidir, o que é que a mesa vai estabelecer como possibilidade ou não de propaganda eleitoral no âmbito das dependências da Casa. A segunda recomendação geral, ela diz respeito ao participar de um evento político não relacionado às atividades do poder público, não se identifique fazendo uso do seu cargo, emprego ou função. Então, aquilo que eu falei, por mais que você tenha o direito de se expressar, de defender a sua preferência por um candidato, um partido, uma coligação, nunca faça isso usando do seu cargo, da sua condição de agente público. Faça isso na condição de cidadão comum, certo? Mas nunca participando de nenhum evento, de nenhum movimento político eleitoreiro, se usando da condição de agente público. E aí vamos ao princípio básico das vedações. O princípio básico encontra-se disposto lá no artigo 73, no caput, na Lei das Eleições, onde ele fala: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Então, qual é o princípio básico da vedação de certas condutas, né, da proibição de certas condutas aos agentes públicos no ano eleitoral? É que a máquina pública não seja usada em prol de nenhum candidato, nenhum partido, nenhuma coligação, e que não haja a desigualdade de oportunidades aos candidatos, aos que participam do pleito, porque já imaginou, você tem um candidato que tem ali correligionários que fazem parte da máquina pública, os agentes públicos fizerem campanha usando do cargo, usando das atividades, usando da estrutura pública, sem dúvida alguma, estará gerando uma desigualdade à disputa ao pleito. E é por isso que o TSE entende que o enquadramento nessas condutas vedadas ela possui natureza objetiva, ou seja, não há espaço para se discutir, por exemplo, quando um agente público comete uma das condutas que estão ali elencadas na lei, não há espaço para decidir se aquela conduta foi apta ou não a provocar um desequilíbrio. Elas são consideradas de forma objetiva, ou seja, se o agente público comete uma das condutas que estão elencadas na lei como conduta vedada, automaticamente ele será considerado infrator da legislação eleitoral. Ele estará cometendo uma infração, uma conduta vedada pela lei eleitoral. Então, o TSE entende que essa parte em destaque, condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, simplesmente se cometida qualquer conduta, ela já se enquadra como conduta vedada, não há espaço para discussão de ordem subjetiva dessa matéria. Bom, existe uma relação entre condutas vedadas e abuso de autoridade. Podemos considerar assim, que o abuso de autoridade ele é um gênero, né, uma coisa mais grave, mais ampla. As condutas vedadas, elas possuem uma previsão específica. São condutas que estão elencadas na lei, como eu disse, enquadramento objetivo. O abuso de autoridade é algo maior. É algo que, por exemplo, uma conduta vedada, ela pode vir a ser caracterizada um abuso de autoridade, a depender da gravidade, do arcabouço fático, ou seja, dos fatos envolvidos naquela conduta. Ela pode ser enquadrada como um abuso de autoridade. E o que é que isso decorre? Vejam. As sanções previstas para as condutas vedadas, que estão lá na Lei das Eleições, elas têm as seguintes sanções: suspensão imediata da conduta, se for o caso, aplicação de multa e cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado.
Se a conduta for enquadrada como abuso de autoridade, se o juiz eleitoral, analisando aqui no âmbito do município, entender que a gravidade dos fatos pode ser considerado um abuso, traz a sanção de inelegibilidade por 8 anos, contados a partir da eleição em que se verificou. Então, é preciso ter muito cuidado, porque além de ser considerada uma conduta vedada, que vai ter um enquadramento objetivo com sanções ali previstas, elas também podem configurar um abuso de autoridade, dependendo da gravidade, que pode gerar inelegibilidade do candidato beneficiado. Então, o fato considerado como conduta vedada pode ser apreciado como abuso do poder de autoridade para gerar inelegibilidade prevista no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64, que é a Lei Geral das Inelegibilidades, que é a inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou. Nas linhas do entendimento do TSE, ele entende que o abuso do poder político qualifica-se quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de determinada candidatura ou como forma de prejudicar a campanha de eventuais adversários, incluindo neste conceito, quando a própria relação de hierarquia da estrutura da administração pública é colocada como forma de coagir servidores a aderir a esta ou aquela candidatura. Ou seja, o abuso de autoridade é analisado de acordo com a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Houve uma mudança legislativa em 2010 que afastou a análise de potencialidade. Antes era exigida, além da gravidade, a potencialidade dos fatos, para alterar o resultado da eleição. Hoje em dia é só a gravidade dos fatos. Então, se o juiz, diante do que for apresentado em matéria de prova, diante do que for apresentado no arcabouço fático envolvido, se ele enquadrar em abuso de autoridade, vai gerar uma inelegibilidade por 8 anos, além da aplicação das penalidades previstas para a conduta vedada. Bom, acho que passou... além do enquadramento possível como abuso de autoridade, as condutas vedadas também são consideradas atos de improbidade administrativa, certo? Então, por exemplo, alguém cometeu uma das condutas que a gente vai ver daqui a pouco, uma por uma, além das sanções ali previstas, ela vai poder ser enquadrada como abuso de autoridade, dependendo da gravidade dos fatos, e será também um ato de improbidade administrativa. Então, as condutas enumeradas no artigo 73 caracterizam também atos de improbidade administrativa. Existe uma lei específica, uma lei federal sobre improbidade administrativa, onde lá estão previstas as sanções do cometimento de atos de improbidade administrativa. Então, a competência, nesse caso, vai ser da Justiça Comum, não é da Justiça Eleitoral, então uma apuração paralela, certo? Além do enquadramento eleitoral em conduta vedada, ela também se enquadra como ato de improbidade a correr pela Justiça Comum, e as penalidades também não são de ordem eleitoral, mas de ordem civil administrativa. Então, vejam, uma conduta vedada pode gerar, para um agente público, uma gama de consequências que eu considero bem graves. Então, vamos rememorar. A gente vai analisar cada um o que é que gera, mas, no geral, suspensão imediata da conduta, multa, cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado, se enquadrada como abuso de autoridade, vai ter uma inelegibilidade por 8 anos e ainda vai estar sujeita às sanções da lei de improbidade administrativa. Então, a gente tem que sempre separar, nós todos, enquanto agentes públicos, temos que saber o nosso dever de separar o nosso papel administrativo do nosso papel enquanto cidadão, enquanto eleitor, e não trazer para o nosso âmbito de atuação qualquer influência das nossas preferências políticas, eleitorais, os nossos apoios a candidatos, a partidos, a coligações, enquanto exercentes atividade administrativa. Bom, gente, feitas as considerações iniciais, a gente começa a estudar as condutas em espécie, uma por uma. A primeira delas está lá no artigo 73, inciso 1, que é a cessão e utilização de bens públicos. O que é a conduta vedada? O que é a conduta proibida nesse caso? Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis públicos, pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Essa proibição geral, então, os bens públicos, eles se classificam em 3 espécies. Bens públicos de uso comum, bens públicos especiais, bens públicos dominicais. Os bens públicos de uso comum, que são aqueles facultados à presença de qualquer
qualquer pessoa, são as praças, as ruas, eles não estão enquadrados nessa vedação. A gente vai ver um pouquinho mais para frente os detalhes disso. Os bens especiais são aqueles em que são ocupados pela administração para o exercício de alguma atividade específica. Por óbvio, eles estão enquadrados na administração, eles não podem ser usados em favor de qualquer candidato, partido ou coligação, bem como os bens dominicais, são aqueles bens que pertencem ao patrimônio da administração pública, que, embora não estejam afetados, não estejam sendo usados para uma atividade específica, eles também não podem ser usados em prol de nenhum candidato, partido ou coligação. O período da proibição é em todos os anos, ela é permanente, não só no ano eleitoral. Claro que fica mais importante no ano eleitoral, porque ela está prevista dentre as condutas vedadas aos agentes públicos no ano eleitoral, mas nunca é permitido o uso dos bens públicos em prol, em favor de qualquer candidato, qualquer partido, qualquer coligação. As penalidades, como eu falei, suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, multa no valor de 5 a 100 mil FII aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às coligações e aos candidatos beneficiados. Então, os candidatos beneficiados também vão ser punidos, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes. E a cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado, agente público ou não. Trouxe alguns exemplos dessa seção. Então, por exemplo, utilização de veículo oficial para transportar material de campanha eleitoral, conduta vedada. Seção de repartição pública para atividade de campanha eleitoral, conduta vedada. Utilização de bens da repartição, tais como celulares e computadores, para fazer propaganda eleitoral de candidatos, também é conduta vedada. Então, vejam, bens móveis ou imóveis pertencentes ao poder público não podem ser usados para fazer campanha eleitoral. Exceção, realização de convenção partidária. O que é uma convenção partidária? A convenção partidária é aquela grande reunião que o partido faz ou a coligação para estabelecer os nomes que vão disputar os cargos do pleito eleitoral em questão. Então, a realização de convenção partidária, a própria lei faculta a possibilidade de haver uma cessão de um bem imóvel. Então, por exemplo, um ginásio público, o ginásio de uma escola pública, ele pode ser cedido exclusivamente para a realização da convenção partidária, porque aí não tem ainda o caráter eleitoreiro, é um caráter de definição ainda dos nomes que vão participar daquele pleito. A outra exceção que a lei traz é o uso em campanha pelos candidatos à reeleição de prefeito e vice-prefeito. Eles podem usar suas residências oficiais para encontros, reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Então, aqueles ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito que residirem em residências oficiais, eles podem usar as suas residências para fazer encontros com seus correligionários, contanto que esses encontros não tenham caráter público, sejam reuniões, sejam encontros de natureza particular, de natureza privada. São as duas exceções que a lei traz em relação a essa conduta vedada. Entendimentos do TSE que eu trouxe aqui para ilustrar. A vedação legal ao uso ou cessão de bem público em benefício de candidato, partido político ou coligação não alcança os bens de uso comum, que foi aquilo que eu falei no início. TSE entende também que, se o imóvel é normalmente cedido à comunidade, mediante solicitação formal e pagamento de taxas, também o poderá ser aos candidatos, desde que observados os requisitos legais e que o espaço seja disponibilizado em condições de igualdade para todos os candidatos. Então, se existir qualquer imóvel público que é normalmente locado, que é normalmente cedido, mediante pagamento de taxa, que qualquer um pode pedir o uso temporário desse espaço, então ele também não está abarcado, ele não está envolvido nessa conduta vedada. Ele pode, sim, ser utilizado pelos partidos, pelos candidatos, pelas coligações do pleito. Segunda conduta, gente. Segunda conduta é o uso abusivo de materiais e serviços públicos. Qual é a conduta? Usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Então, todo o material que a gente usa aqui para o nosso trabalho, todos os serviços que nós executamos, que são custeados aqui pela Câmara, que são custeados pelo poder público, eles não podem ser utilizados em prol de candidato, partido ou coligação, certo? A gente não pode exceder aquilo que está previsto nas nossas funções, aquilo que nós temos o mistério, a obrigação de desenvolver enquanto agentes públicos, jamais poderemos exceder
o uso desses materiais de serviço em prol de partido ou candidato político. Eu considero que essa parte que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos, normas, órgãos que integram, até desnecessária, porque jamais você vai poder usar um bem, um serviço, na sua condição de agente público em prol de um candidato, em prol de um partido ou coligação, mas a lei, o legislador quis ir além e pôs aí que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. O período também é todos os anos, não só no ano eleitoral. As penalidades são as mesmas: suspensão imediata da conduta, multa e cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado. Terceira conduta, prevista lá no artigo 73. Ceder servidor público ou empregado da administração, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo, destaquei esse do Poder Executivo, a gente vai analisar o porquê, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Aqui, gente, seguinte, está proibida a cessão de servidor público, certo? Integrante do Poder Executivo Municipal, para comitês de campanha eleitoral do candidato. Por que está destacado ali o Poder Executivo? O TSE já teve a oportunidade de analisar esse dispositivo e entendeu que o Legislativo não está abarcado nessa vedação. Ou seja, em tese, se o Legislativo, se, por exemplo, aqui a Câmara de Cubatão disponibilizasse um servidor para exercer funções num comitê de candidato, durante o horário do expediente, ele não estaria enquadrado nessa vedação. Mas vejam, não estaria enquadrado nessa vedação de caráter eleitoral, mas ele poderia sim ser enquadrado numa conduta de improbidade administrativa, poderia ser enquadrado numa irregularidade, num processo de sindicância administrativo por estar disponibilizando alguém durante o expediente para fazer atividades de cunho eleitoreiro. Mas o TSE já entendeu, achei um entendimento bem peculiar, de que, por a lei fazer expressa previsão de apenas Poder Executivo, o Poder Legislativo não está abrangido por essa conduta vedada de caráter eleitoral. O período é em todos os anos também, e as penalidades são as mesmas: suspensão imediata da conduta, multa, cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado. Então, as exceções a essas condutas são os servidores licenciados, fora do horário de trabalho, em gozo de férias. Então, se estiver fora do trabalho, se estiver afastado por qualquer motivo das atividades, ele pode estar normalmente nos comitês de campanhas fazendo qualquer ato político eleitoral durante o expediente, porque ele estará formalmente, oficialmente, afastado de suas atividades enquanto agente público. Entendimento do TSE, que foi aquilo que eu destaquei já, é direcionada aos servidores do Poder Executivo, não se estendendo aos servidores dos demais poderes, em especial ao Legislativo, por se tratar de norma restritiva de direitos, a qual demanda, portanto, interpretação estrita. A impropriedade da conduta deve ser analisada sob a ótica administrativa ou de ato de improbidade, mas não de caráter eleitoral, então está livre aí dessa conduta vedada prevista na lei das eleições. Quarta conduta: fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Então, o que é que se entende aqui? Qualquer programa de natureza social, de qualquer amparo social, ele não pode envolver a distribuição de qualquer bem ou qualquer serviço em troca de um favor eleitoral. Ele não pode estar vinculado a favorecer quem está distribuindo ou em nome de outra pessoa para favorecer um candidato, um partido ou uma coligação. Certo? O TSE entende que, na verdade, por exemplo, se distingue se alguém oferece, no âmbito de um programa social, um loteamento a fulano em troca de um voto em cicrano. O TSE entende que não se enquadra nessa conduta, porque tem que haver a efetiva troca do bem ou serviço em prol daquela candidatura. Mas essa conduta também não é legal. Essa conduta vai poder ser analisada, por exemplo, sob a ótica de um abuso de autoridade, em que a pessoa está
fazendo uma promessa de um bem, usando de um bem ou serviço público em prol de uma candidatura específica, certo? O período em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral, também. Penalidades são as mesmas: suspensão imediata da conduta vedada, multa no valor de 5 a 100 mil FII e cassação do registro do candidato do diploma do eleito que tenha sido beneficiado. Exemplos dessa conduta vedada: uso de programa habitacional do poder público por agente público em período eleitoral, com distribuição gratuita de lotes com claro intuito de beneficiar candidato que está apoiando. O que é que o TSE entende? Para a configuração da conduta, é necessário que no momento da distribuição, aquilo que falei, e serviço de caráter social custeado ou subvencionado pelo poder público, ocorra o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação. Não se exige, é outro entendimento do TSE, não se exige a interrupção de programas, nem se inibe a sua instituição. Então, se já tiver algum programa social em curso, ele pode continuar normalmente, certo? Programa social habitacional, por exemplo, o que não pode é fazer uso desse programa, não pode fazer uso das benesses que esse programa traz em benefício de algum candidato, partido ou coligação. Então, portanto, não há que se falar em suspensão e interrupção de programas, projetos e ações durante o ano eleitoral, mas nestes não se pode fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato. Quinta conduta, gente. Essa conduta é grande. Nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir, sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional. E ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecedem e até após os eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. Então, essa conduta, gente, ela envolve a admissão, demissão de servidores e agentes públicos em geral, sem justa causa. É claro que, por exemplo, se estiver rolando um processo administrativo de sindicância e tem uma justa causa ali para ver a admissão, ela pode acontecer, ela só não pode acontecer sem justa causa. Também está vedada a remoção ex officio, ou seja, o que é ex officio? A administração tendo a iniciativa de remover ou transferir alguém. Essa remoção ou transferência só pode acontecer se for a pedido, certo? Na circunscrição do pleito, ou seja, só no município. Por exemplo, se a eleição for no município, então está permitido o Estado, a União, fazer também normalmente as suas admissões, suas demissões, suas remoções de servidores. O que não pode é na circunscrição do pleito, ou seja, no município, no caso. E o período é nos 3 meses que antecedem o pleito, ou seja, a partir de 4 de julho de 2020, as eleições estão agendadas para o ano que vem, no dia 4 de outubro de 2020, então, a partir do dia 4 de julho de 2020, fica vedada aí a nomeação, contratação, admissão, demissão sem justa causa de servidores, supressão ou readaptação de vantagens, dificultar ou impedir o exercício funcional e remoção, transferência ou exoneração do servidor público. Certo? As penalidades: suspensão imediata da conduta, multa e cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado. Exceções. A própria lei traz algumas exceções. Então, o que é que não está enquadrado nessa proibição? A nomeação e exoneração de cargos em comissão. Então, um cargo em comissão ele pode ser exonerado normalmente, nos 3 meses que antecedem as eleições, como também pode ser nomeado, não está na vedação. Designação ou dispensa de funções de confiança, também, da mesma forma, não está na conduta dos 3 meses que antecedem as eleições. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República também estão afastados dessa proibição. Nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o dia 4 de julho de 2020, ou seja, concursos públicos concluídos e homologados até 3 meses antes das eleições, podem nomear normalmente os aprovados. Nomeação ou contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, então também estão afastadas da proibição. E a transferência ou remoção de ofício de militares, policiais civis e de agentes penitenciários também podem ser transferidos ou removidos sem nenhum prejuízo de estar se cometendo a conduta vedada aqui tratada. Entendimento do TSE. O disposto neste inciso do artigo não proíbe a realização de concursos públicos, o que ele proíbe é só
a nomeação de candidatos para concurso público não homologados até o dia 4 de julho de 2020, no caso 3 meses antes do pleito. Então, a realização de um certame ela está autorizada no ano eleitoral, sem problema, no ano inteiro. Uma observação: caso o concurso público não seja homologado até 4 de julho, a nomeação e posse dos aprovados só poderá ocorrer após a posse dos eleitos. E outro entendimento do TSE é que as contratações e demissões de servidores temporários também são vedadas pela lei no prazo de restrição. Vamos à sexta conduta. Realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, dos estados aos municípios, sob pena de nulidade e pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Então, aqui, gente, ela, na verdade, não tem nenhuma conduta que afete diretamente os agentes públicos municipais, né, porque elas, na verdade, têm a ver com a realização de uma transferência voluntária por parte da União ou do Estado. É claro que afeta no sentido de que o município não vai poder receber nenhuma transferência voluntária durante o período, né, durante os 3 meses que antecede o pleito. Então, ressalvados os casos em que a lei traz as exceções, né? Mas de ação, não. Na verdade, o sujeito passivo aí é o município, no caso da recepção desses recursos, mas de repassador não, porque a lei fala em repasse da União para os estados e municípios e dos estados para os municípios. O período, então, 3 meses que antecedem o pleito, ou seja, a partir de 4 de julho de 2020 até as eleições, está vedada a recepção de recursos pelos municípios decorrentes de transferências voluntárias. As penalidades também são as mesmas: suspensão imediata da conduta, multa e cassação do registro do candidato do diploma do eleito que tenha sido beneficiado. Conceito de transferência voluntária, né? Pode estar se perguntando o que está encaixado na transferência voluntária. Esse conceito está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, e a entrega, significa a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal, ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Então, se aquele repasse não decorre de qualquer obrigação legal ou constitucional dos repasses ao SUS, eles vão ser considerados como transferência voluntária e, portanto, estarão vedados durante os 3 meses que antecedem o pleito. As exceções, destrinchadas uma a uma: recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviços já fisicamente iniciados e com cronograma prefixado. O TSE entende que tem que ser realmente fisicamente iniciados, ou seja, a obra, né, por exemplo, uma obra tem que estar realmente já em curso para ela continuar recebendo qualquer recurso decorrente de transferência voluntária, e com cronograma já prefixado também. A segunda exceção é atender situações de emergência ou estado de calamidade pública durante a ocorrência do evento, ou seja, também não pode ser depois. Se o evento de uma calamidade pública já passou, já normalizou, mesmo que ainda que se queira receber recursos para aquele evento, não pode, tem que ser durante a ocorrência do evento. Então, se esse evento ocorre dentro dos 3 meses anteriores ao pleito, o repasse dos recursos por transferência voluntária estará autorizado, mas se já acabou, se a situação excepcional já acabou, não está autorizada a transferência dos recursos. E a terceira exceção são os repasses para entidades privadas, que também é livre. Eu destaquei ali embaixo atos iniciais ou preparatórios, assinatura de convênio, ou seja, se a administração, se a União está em acordo com o município em tratativas para assinar um convênio para repasse de transferência, isso pode acontecer normalmente. Nada para em relação a isso, a parte burocrática. O que não pode acontecer é a transferência efetiva de recursos. Então, durante os 3 meses, aqueles recursos não poderão ingressar nos caixas do município, mas toda a tratativa de assinatura de convênios, toda a parte burocrática, ela poderá acontecer sim. Sétima conduta, está lá no inciso 6, a linha B do artigo 73. Conduta, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. A publicidade institucional, ela é um ponto crítico sempre em período de campanha eleitoral.
durante as campanhas em que eu militei, sempre tem um caso de uma representação por conduta vedada de publicidade institucional. Por quê? O entendimento do TSE, ele vai além da autorização. Embora a lei fale autorizar a publicidade institucional, o TSE entende que a autorização pode ter sido antes, mas mesmo assim, a manutenção daquela publicidade institucional durante os 3 meses que antecedem as eleições, ela é proibida. Então, o que acontece? Muita gente vai lá, fuça o site oficial do órgão público, vai encontrar uma publicidade institucional lá, veiculada no início do ano, no ano anterior. O TSE entende que isso é vedado. Então, por exemplo, se existe essa publicidade institucional lá no sítio oficial de um órgão público, ela precisa ser suspensa, a veiculação dela precisa ser suspensa. O governo do Estado de São Paulo, nas eleições passadas, foi um governo exemplar nesse sentido de, tendo a maior cautela, suspendeu quase todos os sites da administração pública, todo o acesso à publicidade institucional, mesmo a publicidade anterior. Por quê? Com medo de ser enquadrado numa conduta vedada. A mesma coisa acontece com painéis de obras. Painéis de obras que estejam espalhados com qualquer publicidade institucional também precisam ser removidos. Precisam ser ou removidos, ou já vi muito acontecer de porem um tecido na frente, de vedar o que está ali a título de publicidade institucional. Por quê? Porque o TSE entende isso. Não basta a autorização ser nos 3 meses, a manutenção da publicidade institucional, ela é vedada durante esse período. Então, o período são os 3 meses que antecedem um pleito. As penalidades: suspensão imediata da conduta vedada, multa e cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado. Bom, gente, conceito geral do que é publicidade institucional. Como sendo aquela feita pelo poder público, com verba pública destinada, devidamente destinada para este fim, certo? Para a prestação de conta de suas atividades perante a população, tendo como objetivo princípio divulgar as realizações da administração e orientar os cidadãos sobre assuntos de seu interesse. Então, a publicidade institucional é isso, gente, é simplesmente a prestação de contas da administração aos cidadãos. Ela é proibida, porque fica parecendo que você está ali prestando contas, né? O sujeito, o agente público, pode simplesmente encher o site oficial de prestação de contas do que foi feito durante a gestão, simplesmente quando está perto das eleições. Esse o sentido da proibição. Então, por isso que nos 3 meses anteriores ao pleito, essa publicidade institucional ela é vedada. Uma observação: esta vedação se aplica apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição, ou seja, ano que vem, eleição municipal. Então, a publicidade institucional ela vai ser vedada no âmbito do município, nos 3 meses que antecedem o pleito. Mas, por exemplo, o governo do Estado vai estar liberado de fazer publicidade institucional. O que ele não pode fazer, claro, é utilizar essa publicidade institucional também para fazer campanha para qualquer candidato, para fazer qualquer divulgação de feitos de qualquer partido que beneficiem qualquer partido político, né? Então, embora o Estado, a União, possam realizar a publicidade institucional no período vedado se não tem eleição no âmbito delas, no âmbito deles, eles não podem fazer isso em prol de qualquer candidato, partido ou coligação. Entendimento do TSE: a publicação de atos oficiais como leis ou decretos, ou meramente administrativos, como portarias, por exemplo, não caracteriza publicidade institucional, por não apresentarem conotação eleitoral. O TSE é pacífico esse entendimento. Outro entendimento do TSE: os agentes públicos devem zelar pelo conteúdo a ser divulgado em sítio institucional, ainda que tenham proibido a veiculação de publicidade por meio de ofícios a outros responsáveis, e tomar todas as providências para que não haja descumprimento da proibição eleitoral. Ou seja, o agente público responsável pela manutenção da publicidade institucional de um órgão, ele não basta expedir, por exemplo, uma portaria, uma ordem de serviço e dizer, está proibida a publicidade institucional nesse período que vier das eleições. Ele tem que, de fato, tomar providências para que isso não ocorra. Então, vai que um agente público lá, subordinado, hierarquicamente inferior, vai e publica uma matéria, uma publicidade institucional durante esse período. Se aquela autoridade tiver conhecimento disso, ele tem que tomar providência para que isso seja cessado, e não apenas se isentar da responsabilidade porque, eu já expedi um ato lá atrás que disse que isso era proibido. Não, o TSE entende que tem que ser um zelo efetivo. O terceiro entendimento do TSE é que é vedada a permanência de placas identificadoras de obras públicas com conteúdo promocional do governo concorrente ao pleito, ainda que confeccionadas pela iniciativa privada, ou seja, ainda que essas placas
tenham sido confeccionadas pela empresa contratada, ela também precisa ser removida durante os 3 meses que antecedem o pleito. Outro entendimento do TSE. Ante a natureza objetiva da referida norma, a configuração da conduta independe do momento em que é autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado, já falei no início isso, independe que a autorização tenha sido antes, mas a manutenção da publicidade é que não pode. O TSE também entende que não caracteriza a conduta vedada, descrita, a divulgação de feitos de deputado estadual em sítio na internet de Assembleia Legislativa. Trouxe esse entendimento porque ele é bastante peculiar, é outro entendimento que também acaba afastando o enquadramento na conduta vedada do Legislativo. Então, por exemplo, digamos, o site aqui da Câmara divulga os feitos, divulga boletins, por exemplo, dos parlamentares. Isso pode continuar sendo feito, normalmente. Ele não se enquadra, o TSE entende que não se enquadra em publicidade institucional, porque não é uma publicidade em nome do órgão, é uma publicidade que vem sendo feita regularmente, certo? Agora, isso precisa estar ocorrendo já antes dos 3 meses. Ela não precisa parar, mas também não pode ser iniciada. Mas o TSE entende, tem esse entendimento sobre a atividade legislativa, né, de permitir a divulgação da atuação parlamentar à conta das câmaras legislativas nos limites regimentais, claro, tudo dentro do que é permitido regimentalmente pela Casa. Mais uma conduta, gente. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da Justiça Eleitoral tratasse de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Então, o agente público não pode ir na TV, não pode ir na rádio, fora do horário eleitoral gratuito, certo? Durante os 3 meses que antecedem um pleito. Salvo para falar de matéria urgente, relevante e características das funções de governo, desde que autorizadas previamente pela Justiça Eleitoral. Então, se dentro dessas hipóteses, matéria urgente, relevante e característica das funções de governo, precisar passar um comunicado, precisar ser discutido numa entrevista, num debate, na rádio ou na TV, submete primeiro à Justiça Eleitoral, faz o pedido, se a Justiça Eleitoral permitir, o agente público pode ir lá falar sobre o assunto permitido, certo? As penalidades para quem descumprir também são suspensão imediata da conduta, multa e cassação do registro do candidato do diploma do eleito que tenha sido beneficiado. Uma observação. Esta vedação específica se aplica apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa. É a mesma observação da conduta anterior, certo? São só os agentes públicos municipais, os agentes públicos estaduais estão liberados, eles só não podem também usar para fazer campanha para nenhum candidato ou partido político. E o TSE entende que configura propaganda eleitoral extemporânea a entrevista que ultrapassa o motivo de sua convocação, demonstrando nítido caráter eleitoreiro, ou seja, quando o agente público precisa, nas hipóteses excepcionais, e a rádio ou a TV discutir um assunto que a Justiça Eleitoral permitiu, se você ultrapassa esse assunto permitido e trata de outros assuntos, você vai correr o risco de ser enquadrado nessa conduta vedada pela lei das eleições. Próxima conduta. Realizar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Ou seja, não pode haver um aumento com publicidade no primeiro semestre do ano da eleição que ultrapasse os gastos, a média dos gastos nos 3 anos, no primeiro semestre dos 3 anos anteriores ao ano das eleições. Período, então, no primeiro semestre do ano da eleição, penalidade, suspensão imediata da conduta, multa e cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado. Próxima conduta. Fazer, na circunscrição do pleito, ou seja, no caso aqui no município, vai ser a eleição municipal, revisão geral de remuneração de servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Período a partir de 180 dias antes da eleição até a posse dos eleitos. Então, a partir de 7 de abril de 2020, 7 de abril do ano que vem, está proibida a realização de revisão geral da remuneração dos servidores públicos, desde que ela pode acontecer, desde que ela não exceda
não é, a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Se ela exceder, ela está proibida nos 180 dias antes da eleição até a posse dos eleitos. As penalidades são suspensão imediata da conduta, multa, cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado. Entendimento do TSE. A aprovação do projeto de lei que tiver sido encaminhado antes do período vedado pela lei eleitoral não se encontra obstada. Então, se o projeto de lei foi aprovado antes dos 180 dias, ele não está impedido de ser executado ali no período vedado, que é de 180 dias até a posse dos eleitos, desde que se restrinja a mera recomposição do poder aquisitivo no ano eleitoral. E o outro entendimento do TSE é de que a aprovação pela via legislativa de proposta de reestruturação de carreira de servidores, ou seja, o reajuste, né, que pode ser reajustado uma carreira ou outra, não se confunde com a revisão geral de remuneração e, portanto, não encontra obstáculo na proibição contida no artigo 73, inciso 8. Então, o reajuste remuneratório de uma carreira específica, que não se enquadre numa revisão geral para todos os servidores públicos, ela está autorizada, ela não se enquadra nessa conduta vedada. Próxima conduta está prevista no artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições. A conduta é distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa, ou seja, durante todo o ano da eleição, os órgãos públicos não podem distribuir gratuitamente qualquer bem, qualquer serviço. Qualquer brinde, qualquer premiação, tudo é vedado durante o ano eleitoral a título gratuito, desde que não se enquadre numa das exceções que a própria lei traz. Caso de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Se vier um programa que já vem sendo executado desde o programa anterior, ele vai ter uma continuidade no ano eleitoral, no ano que vem, ele está permitido, mas se não for o caso, ele não pode ser criado no âmbito do ano eleitoral. É uma conduta vedada, cujas penalidades são suspensão imediata da conduta, multa e cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado. Exemplos: doações de cesta básica, material de construção e de lotes. As exceções, como a gente viu, são nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei já em execução no exercício anterior. E uma observação é de que estão vedados no ano eleitoral os programas sociais executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida, ainda que autorizados em lei ou execução orçamentária no exercício anterior. Então, é uma exceção da exceção. Então, dentro da exceção que ele permite de que haja uma distribuição gratuita de bens ou serviços de programas sociais autorizados em lei já em execução no exercício anterior, se esse programa social estiver vinculado nominalmente a um candidato, ele está proibido absolutamente, mesmo que esteja dentro da exceção. Se estiver vinculado à entidade nominalmente vinculada a candidato, está proibido também, está enquadrado na conduta vedada. Contratação de shows artísticos, artigo 75. Conduta: contratação com recursos públicos de shows artísticos para inauguração de obras ou serviços públicos. Está vedado, então, contratar bandas, artistas, façam apresentações para inauguração de obras ou serviços públicos nos 3 meses que antecedem o pleito, ou seja, no ano que vem, a partir de 4 de julho de 2020, qualquer inauguração não vai poder contar com artistas em apresentação em função daquela inauguração. As penalidades: suspensão imediata da conduta, cassação do registro de candidatura do diploma do eleito candidato beneficiado e, no caso de configurar abuso do poder de autoridade, vai gerar aquela inelegibilidade que eu falei lá no início, de 8 anos subsequentes à eleição. Se for uma gravidade tamanha, ela pode ser enquadrada, então, em abuso e pode também gerar inelegibilidade. Próxima conduta é a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas, né? Muitos agentes públicos saem candidatos, então é bom estar ligado nisso. Comparecimento de candidato em inaugurações de obras públicas é o simples comparecimento, não é nem a participação. Então não precisa nem o candidato subir no palco para falar. Se ele tiver na inauguração de uma obra pública, ele já pode ser enquadrado na conduta vedada, nos 3 meses anteriores à eleição. E as penalidades são cassação do registro de candidatura do diploma do eleito e, no caso, se chegar a configurar abuso do poder e autoridade, a inelegibilidade de 8 anos.
Uma observação é que com a Lei 12.034, a vedação passou a alcançar o simples comparecimento, como eu falei, não mais demandando a participação no evento. Além disso, passou a ser aplicável aos candidatos a qualquer cargo. Antes era só para os cargos do Executivo. Agora, então, os candidatos aos cargos de vereador, no caso do município, ano que vem, eles estão também enquadrados nessa vedação. Então, não participem os candidatos na inauguração de obras públicas nos 3 meses que antecedem o pleito. Requerimento do TSE. A condição de candidato somente é obtida a partir da solicitação do registro de candidatura. Assim sendo, como ainda não existia pedido de registro de candidatura à época do comparecimento à inauguração da obra pública, o artigo 77 não incide. Se a gente for observar hoje a legislação eleitoral, existe uma brecha que ainda não foi corrigida. Eu achava que ia ser corrigida porque eu acho que já 2 eleições que essa brecha existe. É que o seguinte, a lei mudou o prazo para o pedido de registro de candidatura. Ela acontece hoje até o dia 15 de agosto. 15 de agosto também começa o período de campanha eleitoral. Antes era em julho. Então, por exemplo, a vedação da lei é de 3 meses antes das eleições, ou seja, ele pega lá em julho. Essa proibição lá em julho, do candidato estar presente numa inauguração de obra pública, mas ele não é candidato até pedir o registro. E o registro ele pode acontecer até o dia 15 de agosto. Então, existe essa brecha aí, que o legislador ainda não corrigiu. Não tem ainda também nenhum caso. Eu não encontrei nenhuma jurisprudência que fale sobre isso, né, dessa brecha, porque entre o dia 4 de julho, no caso, e dia 15 de agosto, o agente público, ele não é candidato, porque ele pode não ter pedido o registro. Não é? Mas a lei já proíbe, desde o dia 4 de julho, desde 3 meses antes, que ele compareça à inauguração de uma obra pública. Requerimento TSE. Admite a aplicação do princípio da proporcionalidade na representação por conduta vedada descrita neste artigo 77, para afastar a sanção de cassação do diploma quando a presença do candidato à inauguração de obra pública ocorre de forma discreta e sem a sua participação ativa na solenidade, de modo a não acarretar a quebra de chances entre os players. Mais uma vez, o TSE fazendo um entendimento inusitado. Quando o TSE quer fazer uma interpretação subjetiva, ela faz. Né? Porque... vejam, candidato à inauguração de obra pública ocorre de forma discreta e sem a sua participação ativa na solenidade. Isso é um critério extremamente subjetivo, né? Uma forma discreta você tentar um enquadramento ali, meio que forçado, enfim. Mas o TSE tem esse entendimento, ou seja, a aplicação da penalidade específica da cassação do diploma ou do registro, ela não vai acontecer de forma automática nesse caso, porque o TSE entende que a proporcionalidade na aplicação dessa sanção tem que ser analisada caso a caso. Então, se no entendimento do TSE o candidato não participou ali, efetivamente não apareceu muito, estava ali discretamente, ele não vai ser enquadrado nessa conduta vedada. O TSE também entende que a participação de candidato em inauguração de obra privada não constitui conduta vedada, é só para obras públicas, ainda que a obra tenha sido subsidiada com dinheiro público. Mas se a obra ela é de uma entidade privada, ainda que tenha tido uma participação de recursos públicos ali no custeio daquela obra, também não encontra vedado, então o agente público pode comparecer àquela inauguração. Vamos à publicidade e o princípio da impessoalidade. Bom, gente, o princípio da impessoalidade, ela rege na atuação da administração pública como um todo, né? Então, é um princípio básico que, na verdade, gera o nosso atuar enquanto agente público e é o que ampara, né, as razões de ser das condutas vedadas. A gente não pode agir em benefício próprio, em benefício de nenhum candidato, nenhum partido ou nenhuma coligação. Essa conduta é o seguinte: infringência ao disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, que determina que publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Isso quer dizer o quê? Qualquer publicidade de caráter institucional tem que ser educativa, ela tem que ser informativa. Ela não pode sair veiculando nomes, né, do agente público, não pode sair veiculando slogans que foram utilizados na campanha para a veiculação daquela obra, daquele serviço. A Constituição veda. E o que acontece nesse caso? Então, se o agente, além de não remover a publicidade institucional, e aquela publicidade institucional contiver uma promoção pessoal
ela vai ser enquadrada diretamente como abuso de autoridade, ou seja, não precisa nem analisar a gravidade, ela já é uma presunção legal. Ela vai ser enquadrada como abuso de autoridade e vai gerar o quê? A inelegibilidade dos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou a conduta vedada, além da cassação do registro do diploma do candidato diretamente beneficiado. A próxima conduta são os sítios oficiais na internet hospedados pela administração pública, certo? A conduta é veicular, ainda que gratuitamente, qualquer tipo de propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades de administração pública, direta ou indireta, da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, qualquer site oficial do poder público, no âmbito de todos os poderes, eles não podem veicular qualquer direcionamento, qualquer link, não é, a uma página de um candidato, a uma página de um partido político, porque vai estar enquadrada nessa conduta. É uma conduta permanente, todos os anos, sobretudo no ano eleitoral, cujas penalidades são suspensão imediata da conduta, uma multa no valor de 5 a 30 mil reais, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Então, se o custo da publicidade for maior que a multa, ela vai incidir o dobro aos agentes responsáveis e ao beneficiário, quando comprovado o prévio conhecimento deste, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes. O TSE entende a utilização de página mantida por órgão da administração pública no município como meio de acesso por intermédio de link a sítio que promove candidato configura a violação ao artigo 57C. O fato de constar da página oficial somente o link do sítio pessoal do candidato e não a propaganda em si, não afasta o caráter ilícito da sua conduta, uma vez que a página oficial foi utilizada como meio facilitador de divulgação de propaganda eleitoral em favor do representado. Bom, gente, essas foram as condutas vedadas aos agentes públicos eleitorais previstas em lei. Eu tinha para apresentar, são as condutas que nós, enquanto agentes públicos, temos que ficar ligados para não cometermos. Algumas são direcionadas àqueles que têm um poder de ingerência, mas tem outras que todos nós, qualquer um, em qualquer âmbito de nossas atividades, podemos cometer. Então, é preciso estar atento a essa distinção. Enquanto agente público, né, nós somos eleitores, nós somos cidadãos, nós precisamos estar conscientes do nosso papel enquanto agentes públicos. Nós precisamos prezar pela lisura do pleito e precisamos exercer fielmente as nossas atividades, porque a gente trabalha para a administração pública, custeada com recursos públicos, e não para fazer campanha eleitoral para candidato, partido ou coligação, seja fora de período, seja no ano eleitoral em especial, são as condutas vedadas e as sanções trazidas pela lei. Qualquer dúvida eu estou à disposição, qualquer debate também, qualquer troca de experiência vai ser muito válido. Obrigado pela atenção e a presença de todos. Obrigado ao doutor Daniel, mas deixo aberto a todos que aqui estão presentes, quiserem fazer alguma pergunta para o doutor Daniel, só chegar ao púlpito aqui, se apresentar e fazer a pergunta para o doutor Daniel, que ele responderá com o maior prazer. Quem se habilita? Todo mundo com vergonha? Todo mundo tenso? Você não pode não, Paulinho? Não, também não, porque é considerado horário de expediente. Embora você esteja ali no intervalo, você não está oficialmente licenciado. Você está exercendo também as funções. Desculpa, ele me fez a pergunta seguinte: se o servidor estiver no horário de almoço, se ele pode usar esse horário de almoço para fazer a campanha, uma espécie de ato em favor de candidato, partido político ou coligação. Eu entendo que não, porque a lei estabelece que fora da exceção dessa conduta vedada, ele precisa estar oficialmente licenciado de suas atividades, ou seja, ele está de férias, ele está com qualquer tipo de licença, ele está afastado do exercício das suas atividades. O almoço ele significa apenas um intervalo entre o seu horário de expediente, por isso que eu entendo que durante esse período ele não está permitido fazer qualquer ato de caráter eleitoral. Doutor Faro Melo aqui, pode fazer a pergunta. Desculpa. Primeiro, cumprimentar o Daniel, acho que é uma satisfação muito grande tê-lo
no corpo da assessoria da Procuradoria Jurídica dessa casa. A gente sabe antecipadamente da sua competência, e eu já estou aqui há mais de 35 anos, tenho uma honra muito grande em tê-lo, já ao ensejo quase da minha saída, em tê-lo participando do corpo jurídico da Câmara Municipal de Cubatão. Então, eu não sei se é uma sacanagem ou não, desculpa, perdão, né? Mas eu acho que algumas pessoas que estão aqui, talvez, além desse interesse específico, teriam algum interesse com relação às alterações que houveram na legislação eleitoral para o pleito do ano que vem. Não, eu tenho certeza que você tem conhecimento delas, não sei se você poderia nos dizer alguma coisa. Então, como eu não sei se é uma sacanagem ou não, eu peço desculpa. Uma pegadinha, né, doutor? Uma pegadinha. Eu peço desculpa para você, mas se você pudesse dizer alguma coisa com relação às alterações, pelo menos superficialmente, com relação às alterações que houveram, eu acho que seria interessante para algumas pessoas que estão aqui, são candidatos ou pretendem ser candidatos, então seria interessante. Não sei se me perdoe se eu fui indiscreto ou abusei da palavra. Me perdoa, Daniel. Chefe, eu primeiro agradeço as palavras. Também para mim é uma felicidade e uma honra integrar o jurídico daqui dessa casa sob a coordenação do senhor. Não é uma pegadinha, na verdade, as alterações elas envolvem diversas áreas da legislação eleitoral. A gente até havia discutido a possibilidade de fazer um outro curso para que sejam abordados esses pontos, porque realmente são pontos que envolvem diversos temas e que seria até temeroso eu trazer aqui, ainda que uma abordagem genérica de alguns dos pontos todos que foram alterados ao longo dos anos, né? A legislação eleitoral é algo que tem uma dinamicidade muito grande, que tem a cada eleição sido alterada, né? Além das resoluções que o TSE expede para cada uma das eleições, as próprias leis ordinárias, né, e a lei complementar das inelegibilidades, elas vêm sido alteradas constantemente. O que eu acho, por exemplo, que eu posso ilustrar aqui, para não deixar também no vácuo a colocação, é que, por exemplo, uma grande mudança que vai trazer uma experiência significativa para os candidatos ano que vem é a vedação de formação de coligação para candidaturas de vereador, certo? O candidato a vereador vai ter que sair só pelo seu partido, e não vai ter mais coligação proporcional. A lei agora só autoriza a realização de coligações de cargos majoritários, que no caso vai ser o cargo do prefeito e vice-prefeito. Os partidos podem se coligar para as eleições, mas no caso dos candidatos a vereador, ao cargo de vereador, eles não poderão mais participar de coligações. Antigamente, eram computados os votos atribuídos a toda a coligação e se fazia o cálculo do quociente eleitoral, mas agora vai ser só para o partido. Então, acho que essa é uma grande mudança, é a primeira vez que isso vai acontecer no âmbito das eleições, que vai ter um impacto significativo no resultado das eleições do ano que vem. Então, acho que essa eu destacaria como uma alteração significativa para as próximas eleições, chefe, mas é um tema que realmente a gente pode trazer para um curso específico, trazer quais as condutas todas, quais as alterações da legislação, para que a gente faça um apanhado com a efetividade do que realmente foi alterado, sem correr o risco de deixar algo em aberto ou não. Só para complementar, desculpa, presidente. Microfone. Você não entende qual seria a sua opinião, né, com relação... Quem seria mais prejudicado, os partidos maiores ou os partidos menores? Qual a sua visão a respeito desse assunto? Eu creio que os partidos menores, chefe. Os partidos menores que vão ter menos recursos para fazer uma campanha, não é? Porque muitas vezes quando eles se coligavam, né, nas campanhas anteriores, para formar uma coligação, às vezes eram vários partidos, até mais de 10 partidos, uma coligação para proporcional, era justamente para ganhar corpo, né, de poder fazer uma campanha ali com vários partidos envolvidos e poder ter uma votação expressiva e fazer um cálculo considerando a votação inteira. Então, eu acho que prejudica os partidos menores em função disso, em função do porte de fazer uma campanha, certo, que tenha condições de competir igualmente com aqueles partidos maiores, mais robustos, que já estão mais consolidados. É a minha opinião. Alguma coisa, doutor? Tem uma pergunta ali que o Michel vai fazer. Bom, boa tarde, Daniel. Primeiro, parabenizá-lo pela aula. Em nome da Escola do Legislativo e da Democracia,
Gostaria de agradecê-lo pela disponibilidade. Você falou de publicidade institucional, eu trabalho com a comunicação aqui institucional da casa e me preocupa quando você falou que antes de 3 meses, alguns cuidados a Câmara, o Executivo, devem tomar em relação à comunicação institucional. Ano passado, a gente viu que, por exemplo, houve alguns equívocos na interpretação da lei. Por exemplo, o governo do Estado tirou do ar, por exemplo, o site da MTU, CPTM, bombeiros, ficou tudo aquela tela branca e só um telefone para contato. Então, houve um exagero na hora de interpretar a lei. A gente aqui, em 2016, também a gente tomou um certo cuidado. A gente não produzia mais matérias sobre a sessão. Fazia um resumo da sessão, mas assim, não tinha mais nos títulos não vinham mais assim o nome dos vereadores. Então, por exemplo, o vereador apresentou um requerimento, foi aprovado pelo plenário. Isso geralmente se transforma em uma notícia que vai para o site, a gente envia para os meios de comunicação aqui da região. A gente tomou esse cuidado de não fazer mais isso. Mas você não acredita que isso também, isso de alguma maneira vai contra a ideia de transparência pública? Porque assim, as sessões continuam acontecendo, né? Os vereadores continuam apresentando seus trabalhos legislativos, seus projetos, requerimentos, indicações. Você não acredita que, às vezes, a lei, nesse sentido, ela, de alguma maneira, ela exagera no nível de conduta vedada? Michel, obrigado. Também agradeço pelo convite da escola, em seu nome também. Quanto à colocação, eu entendo, por exemplo, quando eu citei o governo do Estado, eu percebi que houve um exagero realmente. Eles acabaram tirando do ar, né, todo o conteúdo dos sites institucionais, né, não deixando brecha para nada, e apenas, como você disse, deixando ali apenas os contatos dos órgãos. Foi um excesso de cautela. É aquele receio de ser enquadrado numa conduta vedada, certo? Eu entendo que isso aí realmente é um exagero. Quanto ao caso específico aqui da Casa Legislativa, como eu também trouxe, o TSE entende que os feitos, as ações dos parlamentares, se eles já são feitos normalmente, eles podem continuar sendo feitos. Então, por exemplo, o parlamentar, o parlamentar, o vereador, faz um requerimento, como você falou, você pode colocar no site normalmente. Por quê? Porque o TSE entende que os feitos, as ações dos parlamentares, eles não se enquadram na proibição de publicidade institucional. O que, na verdade, o que seria a publicidade institucional aí? Seriam ações em nome da Câmara. Então, a Câmara Municipal promoveu isso. Isso estaria enquadrado em publicidade institucional e deve ser evitado de divulgação nos sítios oficiais da Câmara, por exemplo, nas redes sociais e no sítio da internet. Mas eu entendo que esse pronunciamento, esse requerimento que o vereador faz aqui na tribuna, na sessão, ele pode normalmente ser noticiado, ele pode continuar sendo noticiado no período que é vedado, que são os 3 meses que antecedem o pleito. E o terceiro ponto, eu não entendo que interfere um pouco na transparência, porque eu acho que a publicidade institucional, no geral, acho que, claro, pontuar os exageros é preciso, mas uma publicidade institucional ela pode ser, sim, direcionada a favorecimento de certos candidatos, principalmente se quem ocupa a direção de um órgão público e que tem aquele poder de veicular, de decidir o que vai ser veiculado ou não, poder estar ali direcionando naquela publicidade, ainda que institucional, o favorecimento a algum candidato, a algum partido. Por isso que eu acho interessante, sim, que seja proibido durante os 3 meses que antecedem um pleito, e acho que não atrapalha a transparência, porque é um período curto ali, é só para não atrapalhar mesmo a desigualdade do pleito eleitoral. Mais alguma pergunta? Cado, faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Daniel, uma dúvida que recorre é a seguinte: você colocou na sua palestra acerca da impossibilidade do candidato, né, comparecer a obras, inaugurações, etc. E também depois falou da impossibilidade de divulgação de atos políticos nos meios institucionais. Mas essa proibição, essa vedação de participar em eventos, obras, também se estende à rede social do candidato? Rede social
da instituição. É uma publicidade institucional que é em nome do órgão. Quando entra na esfera privada, quando entra na esfera da rede social do candidato, aí já é propaganda eleitoral. Aí é outro regramento do que pode e do que não pode. Mas quando se fala em publicidade institucional, são as redes oficiais do órgão. Então, por exemplo, da Câmara, a rede oficial, a rede social do Facebook da Câmara, o site oficial da Câmara de Vereadores. São esses meios em que estão proibidos a veiculação da publicidade institucional. Quando parte para o âmbito particular, aí entra no âmbito da propaganda eleitoral, que é outro regramento que também poderia ser objeto de uma outra aula, porque a propaganda eleitoral tem um disciplinamento imenso e bem específico. Quer dizer, existe algum outro tipo de vedação, de sanção, mas não dessa que você está falando não agora. Publicidade institucional. Publicidade institucional é realmente por parte da instituição, do órgão público. Tá. E outra coisa, relativamente, quando você tem alguns eventos, onde, por exemplo, você comentou, não pode participar de uma inauguração, pessoa, né? Mas vamos supor, a obra do município, ou às vezes nem uma obra, uma assinatura de um convênio, que a letra da lei fala em obra, né? Mas a assinatura de um convênio, uma cerimônia que vai trazer, de repente, recursos, isso poderia ser enquadrado, não? Poderia, eu entendo que poderia, embora ele fale lá em obra, mas você tem um ato que envolve uma publicidade grande, se envolve um fato ali que é notório, certo, para a cidade, que vai ter muita gente assistindo, vai ter muita gente presente, porque qual é o intuito da lei em proibir? É de que aquela pessoa esteja se beneficiando daquele ato público para divulgar a sua imagem, divulgar a sua candidatura. É esse o intuito da lei. A gente sempre tem que se perguntar qual é o intuito da lei, né? Qual é o intuito da proibição. Então, ainda que a letra fria da lei não diga especificamente que não se enquadre, por exemplo, ou não aborde isso, o sentido da proibição é esse. Então, eu creio que, e dentro do âmbito do que já decidiu o TSE, de que se a pessoa estiver ali discretamente, ela não vai ter a penalidade mais grave aplicada, então eu creio que haja margem, sim, para se analisar que seja qualquer ato público, certo, promovido pela administração pública que o candidato participa, ele pode ser enquadrado, sim, nessa conduta vedada. Então, e aí é importante ressaltar que esse ato não necessariamente seja um ato, por exemplo, o vereador que está buscando uma emenda parlamentar, não precisa ser, pode ser, por exemplo, a assinatura de um convênio do município com a polícia, com o Estado, e aonde, de repente, o candidato que hoje é vereador, ou futuro vereador esteja presente, ele pode ser enquadrado também. Sim, se for, ele vai ser agente público, vai ser um ato público, se for custeado pelo poder público, vai ter todas as características de um evento custeado pelos recursos públicos, em que aquele agente público não pode se beneficiar daquele momento, né, em que as pessoas estão concentradas naquele fato para fazer qualquer tipo de promoção, seja pessoal, seja de sua pretensa candidatura. E só para encerrar, uma última pergunta. Aqui na casa é muito comum ter solenidades que distribuem honrarias, placas, essas coisas. Isso aí estaria enquadrado naquela distribuição gratuita de bens? Estaria sim, Ricardo. A distribuição, qualquer distribuição de bens ou serviços de natureza gratuita que não estejam enquadradas nas exceções que a lei traz, que são calamidade pública, estado de necessidade ou programa que venha sendo executado desde o ano anterior, ele está enquadrado sim. Então, as solenidades que fazem distribuição de brindes, qualquer premiação, ela está vedada no ano eleitoral. Trazendo um caso prático até para ilustrar, quando eu coordenava o jurídico lá da Enlurb, que era a empresa de manutenção e limpeza urbana, o município, todos os anos, removia as lâmpadas, os braços dos postes inservíveis, considerados inservíveis, que não serviam mais para a administração, eram trocados no serviço de manutenção, e que todo ano também a administração doa esses braços para instituições carentes, certo? Instituições prestadoras de serviços sociais. Até isso era também proibido, porque era uma distribuição gratuita de bem, mesmo ele considerando servível, porque a lei eleitoral não traz essa exceção, ela só traz as exceções de calamidade pública, estado de necessidade, ou programa que esteja em desenvolvimento desde o ano anterior. Então, a distribuição gratuita de qualquer brinde, qualquer premiação, ocorrida aqui na Câmara, por sessões solenes no ano que vem, eu entendo que ela está vedada sim e se enquadra na conduta vedada da lei eleitoral. Tá, legal, obrigado. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Mais alguém? Vereador Laelso. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero parabenizar o Daniel pela explanação da nova legislação. Foi muito bem explanada, mas me ficou uma dúvida de próprios públicos, que a gente sabe que na eleição passada eu conferi isso em algumas associações de moradores,
que eles faziam reuniões e no período eleitoral também acontecia essas reuniões. E agora a gente sabe que está acontecendo. Qual o tempo, eu não entendi bem, qual o tempo ele se enquadra nessa nova legislação de não poder fazer mais reuniões nas associações de moradores? Porque a gente sabe que vários presidentes de associações aí estão se lançando pré-candidato a vereadores e muitos deles não têm um espaço para usar e estão usando as associações. Mas essas associações, vereador, elas pertencem ao poder público, os imóveis onde eles se reúnem, porque a vedação da lei são imóveis públicos, certo? Então, imóveis pertencentes à administração. Se o imóvel for privado, não incide a vedação da reunião, do encontro, entendeu? O imóvel precisa pertencer ao poder público. Então, se é um imóvel que pertence ao patrimônio, se é um imóvel público que pertence ao município, é que ele não poderá ser usado em benefício de candidaturas de partidos ou de coligações durante os 3 meses que antecedem o pleito. Mas, se ele for um imóvel particular, for um imóvel privado, não incide a vedação. Ah, sim, porque a gente sabe que existem algumas que são particulares e outras que são imóvel público. Pelo menos eu tirei a dúvida. Imóvel público não pode, imóvel particular não incide na vedação. Mais alguém fazer alguma pergunta? Pode, dona Neide, sem problema. Só fale um pouco mais alto aí para o Daniel escutar. Eu já estou vendo o nome de futuros candidatos no carro. Não fala que é candidato, mas assim, você define que vai ser candidato. Já estou vendo isso aqui na cidade. Em relação a isso, o que você tem a dizer? Boa tarde. Boa tarde. Só replicando aqui a pergunta, para que todos escutem. O questionamento há no município, no âmbito do município, em alguns veículos, já a posição de adesivos, não é isso, com nome de pessoas que possivelmente serão candidatos nas próximas eleições. Bom, a legislação eleitoral também mudou recentemente, trazendo a figura do pré-candidato. O pré-candidato, ele pode externar o intuito de ser candidato, ele ainda é pré-candidato, ele não é candidato porque ele não pediu o registro, certo? A Justiça Eleitoral, ele é um pré-candidato, e a lei já trouxe algumas faculdades, então esse pré-candidato ele pode manifestar de algumas formas a sua intenção de ser um pré-candidato, ou seja, divulgando uma plataforma do que ele defende, indo a entrevistas e dizendo que e se colocando como pré-candidato. O que ele não pode fazer é um pedido explícito de votos. A questão específica do adesivo, ele entra na seara da propaganda eleitoral, certo? Ele não é uma publicidade institucional, é uma propaganda eleitoral, sendo que, o que se entende? O TCE ainda está se adaptando a essa mudança eleitoral da definição do que é que pode e que não pode. Então, por exemplo, está se fazendo uma analogia. O adesivo, ele tem uma dimensão na propaganda eleitoral. Ele tem uma dimensão específica, não lembro agora qual mas é uma dimensão pequena, certo? Para a propaganda eleitoral, que tem que vir com a identificação do candidato, o CNPJ, o nome do partido da coligação, enfim, uma série de requisitos. Se o pré-candidato está fazendo isso, eu entendo que ele deve observar, ele não está pedindo ali votos explicitamente, ele está fazendo uma divulgação, uma promoção pessoal do seu nome, ele está enquadrado na figura do pré-candidato. Agora, esse adesivo ele não pode ter proporções homéricas, ele não pode estar com o carro totalmente emplacado com o seu nome, com a sua foto. Enfim, eu entendo que, e o TSE ainda precisa analisar e enfrentar isso, dentro do que é permitido para a propaganda eleitoral, se respeitar também os limites do que poderia ser uma propaganda de pré-candidatura, certo? Então, por exemplo, ilustrando também o caso, é proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral mediante outdoor. Então, também não justificaria uma pessoa fazer uma promoção pessoal, ainda que pré-candidato, divulgando seu nome e sua plataforma mediante um outdoor, porque não faz sentido. Se a propaganda eleitoral é proibida mediante outdoor, não faz sentido ele ser um pré-candidato e poder fazer uma espécie de propaganda mediante outdoor. É a mesma coisa com o adesivo. Eu entendo que se o adesivo estiver nas dimensões permitidas pela lei, que são centímetros por centímetros, é pequeno, não vejo nenhuma irregularidade. Se estiver maior que isso, eu acho que é passível, sim, de uma representação, porque eu acho que é uma desigualdade, né, se ele tem um recurso, se ele tem recursos financeiros para cá com adesivos maiores e colocar aquele adesivo num número expressivo de carros, ele com certeza vai estar desigualando a disputa daquelas pré-candidaturas que vão concorrer efetivamente no pleito. Obrigado também. Mais alguém? Dá licença, só para complementar, boa tarde a todos do plenário,
ao nosso palestrante. Não tive o prazer de acompanhar a sua palestra, mas acredito que tenha sido de alta qualidade, que ele é uma qualidade peculiar, ser inteligente, fazer colocações inteligentes e os questionamentos também. Só para complementar a pergunta da munícipe, essa questão do candidato, do pré-candidato, do material, esse valor numérico desse gasto, esse cômputo é levado em consideração nas cláusulas da pré-campanha também? Nos levantamentos de pré-campanha, esse custo? Boa tarde, vereador. Agradeço as palavras. Então, também não. E é justamente isso que o TSE também precisa enfrentar. Eu já acompanhei um caso concreto lá em Pernambuco, quando eu atuava no eleitoral, em que o candidato fez uso de outdoor, justamente do uso de outdoor, e ele era pré-candidato, ele colocou só a foto dele e o nome. Não é? Ele foi representado na Justiça Eleitoral, mas eu era advogado dele, a gente conseguiu vencer. Por quê? Não se enquadrava numa propaganda eleitoral proibida por outdoor, certo? Embora eu tive que criar uma tese nesse sentido, mas eu particularmente entendo que aquela conduta era vedada, porque era um outdoor, então é o que eu disse, não faz sentido você proibir uma propaganda eleitoral de dimensões homéricas e uma pré-candidatura você poder fazer isso, mas a Justiça Eleitoral a gente conseguiu encampar a tese de que aquilo ali seria somente uma promoção pessoal, certo? Ela não seria uma propaganda eleitoral extemporânea, porque não havia pedido explícito de voto ali naquela veiculação da imagem com o nome dele. A mesma coisa com o custo, porque se alegava também na representação de que houve um custo maior, porque a contratação de uma locação de um outdoor, ela tem um custo, é um custo alto. Então, como era que o candidato estaria fazendo uso de um outdoor para fazer uma promoção pessoal ainda como pré-candidato? Mas a lei eleitoral ela não fala de custos, de controle de custos para a pré-candidatura. A lei eleitoral trouxe a figura do pré-candidato, mas ela deixa brechas como nesse sentido. O custo ele não é controlado, então ela permite que você, enquanto pré-candidato, faça qualquer ato, que você divulgue a sua pré-candidatura e as suas plataformas, mas não tem um controle do que você pode gastar ou não para fazer isso, contanto que você não faça pedidos explícitos de votos. Mais alguém? Não? Todo mundo quieto. Sendo assim, eu gostaria de agradecer a palestra do Dr. Daniel, que é o nosso procurador, agradecer a presença dos vereadores Rafael e Laelso Batista, do nosso procurador-mor, Dr. Faro Melo, uma figura ímpar, e com isso também parabenizar a Escola do Legislativo, na pessoa do Michel, do Douglas, que é o nosso procurador também, pela brilhante capacidade brilhante que está conduzindo a Escola do Legislativo, no qual está fazendo a diferença aí no nosso município, como outros municípios têm adotado também a Escola do Legislativo. E agradeço, por último, a presença de todos aqui no plenário da Câmara e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Muito obrigado. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação e pela brilhante palestra. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Acabou há pouco a Escola do Legislativo e da Democracia da Câmara Municipal, cuja palestra sobre condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. O palestrante foi o procurador legislativo Daniel Feitosa Santos, que ministrou essa palestra aqui direto do plenário da Câmara Municipal. Doutor,
Qual a importância do agente público estar ciente dessas novas condutas que são vedadas, geralmente do Ministério Público ou do TSE, que faz essas alegações, certo? Então, a importância, primeiro, como eu expus na palestra, é do agente público. Ele também é um eleitor, ele é um cidadão, então ele vai ter, sem dúvida, suas preferências políticas, suas preferências eleitorais, mas é preciso que ele saiba distinguir, enquanto ele estiver exercendo o Ministério Público, né, a atividade, a função pública, ele não pode utilizar daquele cargo, daquela atividade para fazer uma campanha em prol de qualquer partido, de qualquer candidato, de qualquer coligação. E isso, se ele fizer, se ele desrespeitar a legislação eleitoral, ele estará sujeito a uma série de sanções previstas em lei, que vão desde a aplicação de multa e a cassação ou registro do diploma do candidato que ele fez, que ele beneficiou. Então, por isso é importante, além do que o agente público ele tem que preservar a legalidade dos seus atos, ele também estará sujeito à aplicação dessas penalidades previstas na lei específica, na lei eleitoral, no ano das eleições. Essas condutas estão vedadas não só aos agentes públicos, como o prefeito municipal, no caso da eleição do ano que vem, e vereadores, assim o seu entorno, certo? Isso, não só os agentes políticos, né, que são os prefeitos, o prefeito, os vereadores, mas também todos os agentes que exercem qualquer função, qualquer atividade pública, remunerado ou não, temporário, efetivo, cargo em comissão, todos que tiverem qualquer tipo de vínculo com a administração pública, até os terceirizados, né, os serviços contratados, eles são enquadrados como agentes públicos e eles estão enquadrados também nessas condutas vedadas previstas em lei. Na sua opinião, com a vinda das redes sociais e a superexposição dos agentes públicos, a fiscalização está mais forte ao longo desse tempo eleitoral? As redes sociais têm sido um grande problema ao longo das eleições. Eu entendo que hoje ainda a Justiça Eleitoral, tanto o Ministério Público Eleitoral também, ele não tem pernas para acompanhar a rapidez, a velocidade em que as informações são postas via rede social. No caso dos agentes públicos que tenham suas redes sociais, eles podem fazer a sua manifestação enquanto cidadãos, certo? E se eles não estiverem ali numa página oficial do órgão público do qual eles pertençam, ele pode fazer a sua manifestação e aí vai ser enquadrado ou não nas proibições de propaganda eleitoral, não, mas propaganda, publicidade institucional que entra numa conduta vedada, na verdade, aqueles dos sítios e das redes sociais oficiais do órgão. Mas ainda assim, eu creio que mesmo essas feitas nos sítios oficiais, a Justiça em si, o Ministério Público ainda não tem pernas, não tem estrutura para acompanhar a dinamicidade disso. Então, é mais um opositor que identifica a existência de algo que não pode ser veiculado e representa judicialmente para que aquilo seja removido e as sanções sejam aplicadas. Muito obrigado, doutor, e uma boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado. Está aí doutor Daniel Feitosa Santos, procurador legislativo e especialista em direito eleitoral da Câmara Municipal de Cubatão. Ficamos por aqui, continue sintonizado na nossa programação e até a próxima.